E aí, vamos lá? Vamos voltar? Então, ó, a gente está tratando do intercrimes. Desculpa. E dentro do intercrimes, a gente viu aqui a ideia de execução, consumação e da tentativa, né? Quando é que eu estou ali na execução do crime, quando é que eu inicio a execução, quando é que ocorre a consumação e quando é que eu estou ainda na tentativa. Então, olha só. Aí a gente viu, para dois exemplos de crimes, para o furto, né? A execução, a consumação do furto. No homicídio, a consumação ocorre com resultado morte, né? Agora, nos crimes complexos, foi o que a gente estava falando logo antes do intervalo, a consumação do crime ela não é tão simples de se identificar. E aí tem um debate maior, né? Porque se o crime é complexo, ele protege dois bens jurídicos. Ele tem duas condutas. O crime complexo ele tem duas condutas. Ele acaba protegendo dois bens jurídicos. Um de forma principal, outro de forma subsidiária, né? No roubo, por exemplo, qual é o bem jurídico protegido pelo crime de roubo? Aliás, qual é o principal bem jurídico protegido pelo crime de roubo? Patrimônio. Roubo é crime contra o patrimônio. Mas a conduta do roubo pode ofender a integridade corporal, não pode? Porque pode ter violência real. Percebeu? Eu posso ter uma grave ameaça, né? Então, o roubo principalmente protege patrimônio, mas subsidiariamente um outro bem jurídico pode vir a ser lesionado, né? Latrocínio. Latrocínio protege qual bem jurídico? Principalmente vida ou patrimônio? Principalmente ele protege qual? Patrimônio. Latrocínio é uma espécie de roubo. Roubo é crime contra o patrimônio. Principalmente ele protege patrimônio. Latrocínio já foi uma espécie de homicídio qualificado. Aí a coisa muda, não muda? Quando eu tenho o latrocínio como uma espécie de homicídio qualificado, aí o bem jurídico tutelado principalmente é a vida, né? Mas quando eu trago ele para um crime contra o patrimônio, o bem jurídico tutelado tem que ser patrimônio, principalmente. Agora, óbvio, a conduta do latrocínio, subsidiariamente, ofende o bem jurídico vida, né? A conduta do latrocínio, subsidiariamente, ofende o bem jurídico vida. Não é isso aí? Oi? Sim, eu acho que latrocínio deveria ser uma espécie de homicídio qualificado. Concordo. Mas lembra, já foi, não é mais. Até o nosso Código Criminal do Império, latrocínio era uma espécie de homicídio qualificado. Hoje é crime contra o patrimônio, né? Então não é crime contra a vida. Latrocínio não é crime contra a vida. Exatamente, não vai para a vara do júri, tá? A competência é da vara criminal comum, ok? Então, agora observa. Roubo, latrocínio, a extorsão são tipos penais que protegem, em geral, mais de um bem jurídico, que possui no seu tipo mais de uma conduta que por si só já são consideradas crimes, não é? No latrocínio, matar é crime, subtrair também é crime. Separadamente são crimes. Se eu juntar as duas coisas, dá um terceiro crime, latrocínio. Não é isso aí? No roubo, praticar violência é crime, lesão corporal. Subtrair também é crime, furto. Juntando as duas coisas, roubo, dá um terceiro tipo penal. Perceberam? Ó, nos tipos penais simples, ou seja, aqueles que protegem um bem jurídico apenas, né? Como furto, por exemplo, a ameaça, a lesão corporal, não é isso aí? Nesses tipos penais simples, a ideia de consumação e tentativa ela é mais tranquila. Mas e nos tipos penais complexos? Né? Quando o crime é complexo,
ele tutela mais de um bem jurídico, ele possui mais de uma conduta que por si só já é considerada crime. Como é que eu faço para identificar a consumação desse crime? Como é que eu faço para saber quando é que o roubo é consumado? Quando é que o latrocínio é consumado? Percebeu? Por quê? Porque eu preciso identificar dentro do tipo penal quando foi que o agente, com a conduta dele, preencheu todos os elementos definidos legalmente para o crime. Beleza? Porque é isso que está no artigo 14, inciso 1 do Código Penal, não é? Lá no artigo 14, inciso 1, ele diz: diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Todos os elementos. Não é isso aí? Então, quais são os elementos que definem legalmente o roubo, a violência e a subtração? Ou a violência e a grave ameaça. É ou não é? Uma coisa mais a outra. Desculpa. A grave ameaça e a subtração. A violência e a subtração. Uma coisa mais a outra. É ou não é? Não é alternativo. Não é isso aí? Não é alternativo. É uma coisa e a outra. Então, no instante em que eu pratico a grave ameaça e no instante em que eu pratico a subtração, a minha conduta preencheu todos os elementos da definição legal do crime. Beleza? Se eu apenas pratico a grave ameaça e não consigo subtrair, isso é tentativa de roubo, não é? Isso é roubo tentado, não é roubo consumado, porque a minha conduta não preencheu todos os elementos da definição legal do crime. Ok? Se eu pratico a violência contra a vítima e não consigo subtrair, isso é tentativa de roubo, porque a minha conduta não preencheu todos os elementos da definição legal do crime. O crime de roubo é definido pela subtração mais a violência, ou pela subtração mais a grave ameaça. Certinho? E no latrocínio, o que é que define legalmente o latrocínio? A mesma ideia, a mesma coisa. A morte mais a subtração. Se eu apenas mato e não subtraio, minha conduta não preencheu todos os elementos da definição legal do crime. É ou não é? Se eu subtraio, mas não mato, minha conduta não preencheu todos os elementos da definição legal do crime. Imagine aí o seguinte exemplo. Desculpa. O agente dá um tiro na vítima com o dolo de matá-la para que ele possa subtrair os bens. A vítima cai, ele subtrai os bens e vai embora. Alguém que passa depois no local presta socorro para a vítima e a vítima sobrevive. Então, pegando as duas condutas, morte e subtração. A subtração foi consumada? Sim ou não? Foi. A morte foi consumada? Não. Então, o que eu tenho nessa hipótese é uma tentativa de latrocínio. Simples. Não é isso aí? Eu tenho uma tentativa de latrocínio. Porque ele consumou a subtração, mas não consumou a morte. O latrocínio está no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Tá? 157, parágrafo 3º, parte final. Aquela parte final. Se da violência resulta a morte, a pena do latrocínio é de 20 a 30 anos. Né? Então, o juiz, na hora de olhar para esse caso concreto, vai dizer, isso é uma tentativa de latrocínio. Então, ele vai pegar aquela pena de 20 a 30 anos e vai calcular a pena para aquele caso concreto, aplicando a diminuição constante da tentativa, que está lá no parágrafo único do artigo 14. Tranquilo? Beleza? Certinho? Por quê? Porque houve um crime de latrocínio tentado. Segundo exemplo, ele, com o dolo de matar a vítima para subtrair, atira na vítima, a vítima morre instantaneamente. Ele subtrai os bens e vai embora. Opa, então nesse segundo exemplo, a morte foi consumada? Foi. E a subtração? Também. Latrocínio consumado, ninguém tem dúvida, tem? Não é isso aí? Tá tranquilo, ninguém tem dúvida. Beleza? Terceiro exemplo, esse também é fácil. Ó, ele atira na vítima com dolo de matá-la para subtrair os bens. Na hora em que ele tenta subtrair os bens, a polícia chega e prende ele.
Então ele não consumou a morte, porque a vítima não morreu, e não consumou a subtração. É ou não é? O que é que eu tenho aí de novo? Perfeito. Ninguém tem dúvida, tem? Agora, e se eu mudar a historinha? Olha o que ele fez agora. Ele deu um tiro na cabeça da vítima, com o dolo de matá-la para subtrair, e a vítima morreu instantaneamente. No entanto, enquanto ele revirava os bolsos da vítima, procurando o que subtrair, a polícia chegou e prendeu ele. Então, ele consumou a morte, mas não consumou a subtração. O que é que a gente tem nesse caso concreto? Um latrocínio consumado ou um latrocínio tentado? Por que consumado? E aí? Tem uma súmula que fala sobre isso, não tem? Súmula 610 do Supremo. Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal diz que quando ocorre a morte da vítima, o latrocínio é consumado, ainda que não realize o agente a subtração dos bens. Agora é óbvio, desde que ele mate com a finalidade de subtrair os bens, não é? Se ele matar a vítima com a finalidade de subtrair os bens, ainda que ele não consiga subtrair os bens, é latrocínio consumado e não tentado. É óbvio que se a pergunta da prova for essa, a resposta que a gente vai dar vai ser essa, não é? Mas se a gente fizer uma análise crítica, comparando a súmula 610 com o que diz o artigo 14, inciso 1 do Código Penal, está errado. Porque o artigo 14, inciso 1, diz que o crime só está consumado quando a conduta do agente consegue reunir todos os elementos da definição legal do crime. Percebeu? Não é o que está no artigo 14, inciso 1? Ele põe lá todos. Ele não diz que o crime está consumado quando a conduta do agente reúne os mais graves elementos da definição legal. Não é isso que ele diz. Ele diz que a conduta do agente só vai consumar o crime quando ela reunir todos os elementos de sua definição legal. Ponto final. E se o cara matou, mas não conseguiu subtrair, ele só conseguiu reunir um dos elementos da definição legal do crime de latrocínio, que foi a morte. Ele não conseguiu consumar a subtração. Criticamente, isso deveria ser latrocínio tentado e não consumado. Ah, Leandro, mas o bem jurídico vida, ele é mais importante do que o bem jurídico patrimônio, é ou não é? Então, o nosso legislador que pusesse de volta o latrocínio como uma espécie de homicídio qualificado. Não. Não, não tem. Latrocínio vai continuar como crime contra o patrimônio. Um novo projeto do Código. Sim, mas tem gente que entende que latrocínio deve continuar como crime contra o patrimônio. Agora, olha para cá. Se eu entendo que o latrocínio é crime contra o patrimônio, o meu raciocínio deveria ser o inverso da súmula 610. Eu deveria dizer que se consumou a subtração e não a morte, é consumado. Porque o crime é contra o patrimônio, não é contra a vida. Perceberam? Tranquilo? Mas percebe, olha só. O que é que a gente vai pôr na prova se eles perguntarem? A súmula 610 do Supremo. Se ele matou com a finalidade de subtrair os bens, é latrocínio consumado, independentemente dele ter conseguido subtrair ou não. Não me interessa a subtração. A súmula 610, ela é antiga. E ela, a bem da verdade, ela se respalda em uma doutrina, em uma jurisprudência, que se baseavam em épocas pretéritas, quando o crime contra a vida constava lá o latrocínio, né? Ela se baseia aí em doutrina de Bento de Faria. Bento de Faria, quem lembra dele? Tá vendo? Ninguém nem conhece, né? Ele escreveu uma série de livros, são 13 volumes, comentários ao Código Criminal do Império, né? E nessa época ele dizia, não, o latrocínio está aqui, vai consumar com a morte e tudo mais. E daí para cá, toda a nossa doutrina vem trabalhando com isso, né? Toda a nossa doutrina vem trabalhando com isso. A súmula 610 do Supremo, ela está baseada nisso, né? Está baseada numa ideia
em que o crime de latrocínio protege principalmente a vida, quando não é. Para nós hoje aqui, o crime de latrocínio tem que proteger principalmente patrimônio e não vida. Beleza? Tranquilo? Mas lembra disso aí. Nos crimes complexos, aliás, nos crimes complexos, eu quero pegar uma dica para vocês não se atrapalharem com isso muito em prova, tá? Nos crimes complexos, normalmente, eu tenho um bem jurídico de maior valor do que outro. E olha, de maior valor jurídico, né? De maior valor jurídico. Juridicamente falando, patrimônio vale menos do que vida. Não vale menos do que vida? Juridicamente falando, o patrimônio vale menos do que uma lesão corporal, não é? Então, a gente pode valorar juridicamente os bens que estão sendo protegidos pelo direito penal. Sempre que um crime tutela mais de um bem jurídico, ok? Dica de prova, se a pergunta é acerca da jurisprudência do STJ e do STF, eu quero que você entenda que quando a conduta do agente ofende o bem jurídico de maior valor, em geral a jurisprudência diz crime consumado. Percebeu? Quando a conduta do agente ofende o bem jurídico de maior valor, lesiona o bem jurídico de maior valor, ou seja, quando ele consegue consumar aquela conduta mais grave, o crime está consumado. Então, por exemplo, no roubo, em geral, a violência consuma o roubo. Percebeu? No roubo, em geral, a violência vai consumar o roubo. Por quê? Porque é a conduta que lesiona o bem jurídico mais relevante para o direito. Tranquilo? A subtração ainda estava lá tentando pegar os bens, mas ele já deu um soco e derrubou a vítima no chão. Roubo consumado. Para o STJ e para o STF. O que é um absurdo, não é um absurdo? É um absurdo porque, olha para cá, porque a conduta do agente não reuniu todos os elementos da definição legal do crime. Tranquilo? Mas é isso que eu quero que vocês peguem como dica para responder isso aí nos crimes complexos, tá? E é óbvio, a gente vai falar de parte especial e na parte especial eu vou ponderar isso de novo com vocês. Tranquilo? Beleza? Mas está aqui, ó. No exato instante em que ocorre a consumação do crime, eu vou me basear no inciso 1 para entender essa consumação. Eu vou me basear no inciso 1, quando a conduta do agente preenche todos os elementos da definição legal do crime. Agora, e se não preencher todos os elementos da definição legal do crime, aí o que é que ocorre? Se a conduta do agente não preenche todos os elementos da definição legal do crime, o que é que ocorre? Olha só. Se a conduta do agente não preenche todos os elementos da definição legal do crime, o que é que ocorre? Tentativa. A conduta do agente não preencheu todos os elementos da definição legal do crime. Então, o que é que ocorre? Tentativa, não é isso aí? Sempre é a tentativa? Depende. 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 Olha pra cá. O cara atirou na vítima, a vítima não morreu, ele subtraiu os bens e foi embora. Para não ter dúvida, né? Para inclusive respeitar a súmula 610 do Supremo. Beleza? Ele atirou na vítima, a vítima não morreu, ele pegou os bens e foi embora. Isso é crime consumado ou tentado? Não, ele atirou na vítima com dolo de matá-la. Quem atira, quem dá um tiro no peito? Sim, perfeito. Se eu dou um tiro no pé, eu tenho dolo de matar? Normalmente, não, não é? Normalmente. Normalmente. Não é isso aí? Beleza. Agora, se eu dou um tiro no peito, ou um tiro na cabeça, ou se eu disparo 5 tiros na direção da vítima, em geral, essas condutas denotam a existência de dolo. É ou não é? Beleza. Então, imagina aí, ó. Vou mudar meu exemplo, então, para ficar tranquilo. O agente, com dolo de matar, dá 2 tiros no peito da vítima,
subtrai os bens e vai embora e a vítima não morre. O que é isso? Tentativa de latrocínio, não é? Eu dei 2 tiros na vítima, subtraí os bens e fui embora, com dolo de matá-la, ela não morreu, não é? Não é uma tentativa de latrocínio? A gente acabou de pegar isso aí, né? Eu atirei com dolo de matar para subtrair os bens. Subtraí os bens e fui embora, não é isso aí? Então, ó, eu tenho uma tentativa de latrocínio, não é isso mesmo? Beleza? Sempre eu tenho tentativa de latrocínio, então, quando eu pratico a conduta e não ocorre a consumação. A minha pergunta é essa. Perceberam? Eu pratiquei a conduta, não se consumou. Então é sempre tentativa? Quando é que vai ser tentativa? Quando não ocorrer a consumação por circunstâncias alheias à minha vontade. Tem isso também que a gente tem que olhar, não tem? Porque isso está no inciso 2. É ou não é? Eu dei 2 tiros na vítima com dolo de matar. Queria praticar o crime de homicídio. Dei 2 tiros na vítima com dolo de matar. A vítima não morreu. É tentativa de homicídio? Depende. A vítima não morreu por quê? Percebeu? Isso é relevante? É. Isso é relevante. Olha só. Eu dei 2 tiros na vítima com dolo de matar a vítima. Beleza? Depois que eu dei os 2 tiros na vítima, eu fiquei com pena. A vítima estava lá caída, caramba. Peguei a vítima, pus no carro, levei para o hospital. A vítima sobreviveu. Ponto. Peraí. Eu pratiquei a conduta? Teve consumação? Consumou o crime? O que é que vai consumar o homicídio? A morte. Homicídio é material, não é? O resultado naturalístico é o que vai consumar o crime. Eu pratiquei a conduta matar? Pratiquei. A vítima morreu? Não. Por quais circunstâncias a vítima não morreu? Porque eu quis que ela não morresse. Sim ou não? Beleza. É crime consumado? É tentativa? Não. Perceberam? Olha só. Esquece a desistência voluntária e o arrependimento eficaz por um instante. Se eu dou um tiro na vítima, com dolo de matar a vítima, eu mesmo me arrependo, presto socorro para a vítima, levo ela para o hospital e ela sobrevive, não houve homicídio consumado, houve? Nem houve tentativa, porque a tentativa só ocorre quando não ocorrer a consumação por circunstâncias alheias à minha vontade. Foi a minha vontade que evitou a consumação do crime. Sim ou não? Sim, mas foi a minha vontade que evitou a consumação do crime, não foi? Esquece um pouquinho a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Que crime eu pratiquei? Nenhum. Porque não houve crime consumado, nem houve crime. Então, olha só. O artigo 15 do Código Penal, que traz a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A gente normalmente olha para esse artigo 15 como um benefício, é ou não é? O agente responderá apenas pelos atos praticados. Como apenas pelos atos praticados? Na verdade, isso aí não tem nada de benefício, não. Isso não tem benefício nenhum. Isso não é uma circunstância de desclassificação de crime, não. Isso não é uma circunstância de atipicidade de fato, não. Isso aí é uma causa de tipicidade. Porque olha só, ele não consumou o crime e nem houve tentativa, mas ainda assim ele vai responder pelos atos que ele praticou. Não é que ele vai responder apenas pelos atos praticados, não. É mesmo não tendo consumado, mesmo não tendo tentado, ele vai responder pelos atos que ele praticou. O que vocês estão respondendo está certo. É desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu só quero que vocês deixem de pensar nisso aí como um benefício, porque isso não tem benefício nenhum. Isso não tem benefício nenhum. Porque se não existisse o artigo 15 do Código Penal, ele não responderia por crime nenhum. Porque não houve consumação e também não houve tentativa. Porque a consumação só ocorre quando a vítima quando a vítima morre, e a tentativa só ocorre quando ela não morre por circunstâncias alheias.
e foi a vontade dele que impediu a consumação do crime. Beleza? Óbvio que eu aí estou indo a um extremo, mas Zaffaroni diz que isso é um absurdo, que é responsabilidade objetiva. Para Zaffaroni, se foi o próprio cara que impediu a consumação do crime, ele não deveria responder por nada, nem pelos atos que ele já praticou. Beleza? Para Zaffaroni, o cara não deveria responder por nada, porque não houve crime consumado, nem houve crime tentado. Percebeu? Agora, essa é uma posição por demais garantista, né? Eu não quero que vocês cheguem lá nesse ponto, não. Eu só quero que vocês deixem de ver a desistência voluntária e o arrependimento eficaz como um benefício, porque isso não é benefício. É uma causa de tipicidade da conduta. Não, isso vai ser. Isso vai ser. Porque o artigo 15... Perfeito. Mas olha só, percebe. Eu respondo pela tentativa de homicídio, se isso ocorre. Se eu mesmo presto socorro para a vítima e salvo a vida dela, eu respondo pela tentativa de homicídio? Não respondo. Não é isso aí? Mas eu vou responder pela lesão corporal causada, leve, grave ou gravíssima, dependendo do caso concreto. Perceberam? Eu vou responder pela lesão leve, pela lesão grave ou pela lesão gravíssima. Então observa, o artigo 15 do Código Penal é uma circunstância que desclassifica do homicídio para a lesão corporal? Não, porque não é homicídio. Não pode ser homicídio. Por que não pode ser homicídio? Porque o homicídio só ocorre se consumar ou se não se consumar por circunstâncias alheias. Então não tem homicídio. Percebeu? Se não existisse o artigo 15 do Código Penal, qual era o crime que o cara teria praticado? Nenhum. Fato atípico. Se não existisse o artigo 15 do Código Penal, era fato atípico, porque não consumou e nem houve tentativa. Então, fato atípico. Percebeu?